Olá, queridos irmãos em Cristo Jesus, saudações de paz a todos os nossos amigos e as nossas amigas aqui no nosso programa EBD em Foco do Campo de Arapongas. Eu quero louvar a Deus e glorificar ao Senhor Jesus por mais essa oportunidade que temos de podermos estar aqui e podermos apresentar esse programa que veio para abençoar a vida dos nossos professores e a vida dos nossos alunos aqui do nosso campo de Arapongas e de todas as regiões circunvizinhas, bem como também de todo o Brasil. Quero já agradecer a Deus pela vida de todos os nossos patrocinadores, agradecer a Deus de maneira incondicional pela vida de todos, em o nome do Senhor Jesus. Quero iniciar a minha fala dizendo que hoje estudaremos uma lição de extrema importância, uma lição que fará paradoxo com a lição de número 6, né? Na lição de número 6, nós estudamos a questão de pais zelosos tendo seus filhos rebeldes. Nós estudamos a questão de pais que cumpriam com a sua obrigação de ensinar as Escrituras, de mostrar o caminho que o menino deve andar, mas mesmo assim, esses meninos, esses filhos, se revoltaram-se contra seus pais e viveram uma vida dissoluta, uma vida à revalia. E na lição de número 8, nós estudaremos a importância da paternidade da vida dos filhos. Aqui nós temos o inverso. Na lição 6, tratamos de pais zelosos. Na lição 8, iremos tratar de dois pais desleixados, dois pais que deixaram os seus filhos viver a revalia, deixaram seus filhos viver de qualquer maneira, de qualquer jeito, de maneira que eu inicio lendo o texto áureo dessa lição, que está em Efésios capítulo 6, versículo de número 4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina, na disciplina e a demoestação do Senhor. Em uma outra versão, diz que nós temos que criar os nossos filhos na disciplina, de maneira disciplinar. Era o que os pais, lá da lição 6, fizeram, e mesmo assim os filhos eram rebeldes. E aqui na lição 8, faltou disciplina, faltou doutrina, faltou correção dos pais para com os filhos. É por isso que quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis. E é isso que nós iremos ver, que quando os pais negligenciam a criação dos seus filhos, a conta chega, a conta vai chegar. E essa conta sempre é negativa, essa conta sempre é desfavorável à família, essa conta sempre acarretará em prejuízos, tá? É por isso que nós iremos aqui ver dois textos, ou na verdade, dois capítulos. O primeiro é o capítulo 2, de 1 Samuel, do 12 ao 22. E aí depois a gente tem o capítulo 8, do 1 ao 3. Na verdade, o capítulo 2, iremos tratar do versículo 12, 13, 14, 15, 16, aí o 17, aí depois a gente pula para o 22, tá? E depois a gente tem os 3 primeiros versos do capítulo 8 de Samuel, que nós não iremos ler, mas esses textos irão tratar aí dos filhos de Eli, bem como também dos filhos de Samuel, né? A gente vê que a história de Samuel é algo extraordinário. Como filho,
Samuel foi alguém para se ter um modelo a se seguir. A gente sabe que Samuel cresceu sob os cuidados de Eli e foi um jovem, uma criança abençoada por Deus. Todavia, como pai, deixou a desejar, como também Eli deixou a desejar. Então veja que aqui nós temos algo paradoxal, ou, por que não dizer, alguma verdade paralela uma à outra. Nós temos aqui um filho que foi extremamente obediente, um modelo de jovem na casa de Deus, mas que como pai fracassou, né? Acarretou em erros na educação dos seus filhos. E aí nós temos aí, como via de regra, a nossa introdução dizendo que na família de Eli, os seus filhos Ofni e Finéias mantinham uma conduta de filhos rebeldes, filhos desleixados, filhos profanos, né? Eles eram profanos no exercício do sacerdócio. Segundo o próprio texto sagrado, segundo a própria Bíblia, na família de Samuel, os seus filhos Joel e Abias eram avarentos, gananciosos, não respeitavam o povo de Deus, o povo de Israel. Então veja que aqui nós temos em Ofni e Finéias, na pessoa do seu pai Eli, dois moços profanos, profanavam o santuário de Deus, profanavam as coisas de Deus. Esses meninos, eles alimentavam-se daquilo que era sacrificado ao Senhor, eles não respeitavam o sacerdócio, não respeitavam os sacerdotes, e a Bíblia vai dizer que os filhos de Samuel eram avarentos, gananciosos, irmãos. De um lado eu tenho dois moços profanos, dois moços extremamente sem temor de Deus, e aqui eu tenho dois moços do outro lado, avarentos, né, gananciosos. E a avareza e a ganância, ambas são pecado diante de Deus, são transgressões diante de Deus. Então é preciso a gente compreender que a paternidade exerce uma importância tremenda dentro da família. Veja que, após a queda do primeiro casal, esse casal gerou 2 filhos, formando assim a primeira família. Como diz a nossa lição, no princípio da humanidade, a figura do pai definia ou era visto como uma liderança do lar. A gente sabe que a gente reza a família patriarcal, a família em que o pai exerce o papel de líder, o papel daquele que tem como instrução bíblica ensinar o menino no caminho que ele deve andar, retirando as discrepâncias, retirando os exageros, né? Ele não pode ser um carrasco, mas também não pode ser um omisso. Deve haver um equilíbrio. Não pode haver omissão da parte do pai e também não pode haver um desleixamento da parte do pai. Ter ali aquele pai desleixado, né? Aquele pai que não se importa com aquilo que os seus filhos estão fazendo, com aquilo que os seus filhos estão praticando, que é justamente o que aconteceu aqui, nessas duas famílias distintas. Houve aqui um desleixar da parte deles. Eles não se importavam, né, com o que os filhos andavam fazendo.
a gente percebe claramente que Eli e Samuel, a despeito da vida ilibada que tiveram perante Deus, e o povo de Deus, foram displicentes com a sua própria família, principalmente com seus filhos. E aqui entra a questão de que o pai deve ser alguém presente na vida do filho. Que o pai deve dar atenção primária à sua família, para assim depois fazer a obra de Deus. Para fazer a obra de Deus, é preciso que primeiro eu tenha a minha família em sujeição a Deus. E a minha família tem que ver na minha pessoa um modelo a se seguir. Agora, como eu disse no início, ao mesmo tempo em que o pai, ele tem que ser alguém presente, ele não pode também abandonar e largar de fazer as coisas de Deus para só fazer aquilo que os filhos desejam que ele faça. O pai não vai abandonar as coisas de Deus para sempre estar em reuniões com o filho. Não. O pai tem que fazer as reuniões com seus filhos sem abandonar as coisas de Deus. E fazer as coisas de Deus sem negligenciar os filhos. Aqui entra justamente a questão do equilíbrio, daquele ser o sal, Algo moderado, algo temperado, algo no limite, tá? Algo no limite. Então perceba de forma clara que a paternidade do pai dentro da família é importante. Porque, meus irmãos, quando o pai está ausente na forma paterna, a autoridade vai faltar. Os sacerdotes Eli e Samuel eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal, mas foram descuidados com relação à autoridade no lar. E quando eu falo de autoridade no lar, eu não estou falando aqui de autoritarismo. Eu não estou falando de construir um respeito por meio de autoritarismo. E, na verdade, não é respeito, é medo. Tem filhos que não respeitam os pais, têm medo dos pais, é diferente. O respeito é diferente de ter medo, tá? Se é que vocês entendem o que eu estou dizendo aqui nesta tarde, tá? Então veja que no contexto atual a história está se repetindo. Muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais e provêm as suas famílias, mas falham com as suas responsabilidades a respeito da criação dos filhos. Tem muitos obreiros que aconselham os filhos dos outros, dão conselhos aos filhos alheios, dão assistência às famílias, mas não assistencializa os próprios filhos. Não senta para conversar com os próprios filhos. Não senta para dialogar com os próprios filhos, para lhes ensinar aquilo que a vida exige que eles aprendam. Então é possível imaginar 2 sacerdotes que ministravam em Israel no tabernáculo, mas seus filhos tornaram-se profanos, enganosos perante toda a congregação de Israel. Como pode 2 sacerdotes extremamente respeitados no seio da igreja em Jerusalém, em Israel, dentro do meio do povo judeu, mas que tiveram seus filhos profanos? Porque uma coisa é você fazer o que os pais estavam fazendo na lição 6, ensinar o menino no caminho que ele deve andar, e depois ele sair desse caminho, não é um problema seu, porque a Bíblia não exime os filhos das suas responsabilidades. Cada criança tem a sua responsabilidade, os filhos têm as suas responsabilidades. A responsabilidade do pai é ensinar, a responsabilidade do pai é mostrar o caminho
em que eles devem andar. Agora, quando estiverem grandes, eles escolherão. Tá? Eles escolherão. Eles decidirão qual caminho tomar. Mas eles têm que entender que a escolha que eles fizeram não tem nada a ver com o ensinamento do pai. Cedo ou mais tarde, irão reconhecer que os pais lhes ensinaram a verdade e eles não quiseram. É diferente aqui. É diferente na lição de número 8. Na lição de número 8, nós temos pais omissos. Na lição de número 8, nós temos pais descuidados. Na lição de número 8, nós temos pais que não fizeram jus à palavra de Deus no ensinamento dos filhos. No ensinamento dos filhos. E a principal tarefa do pai pastor, do pai cristão, é admoestar os filhos, é doutrinar os filhos, é disciplinar os filhos, porque entendam, se o pai não disciplina o seu filho, não corrige os seus filhos, a polícia vai corrigi-lo mais tarde. As forças de autoridades corrigirão mais tarde. Eu louvo a Deus que eu me criei em um ambiente hostil. Eu me criei em um ambiente não muito convidativo. Mas eu nunca fui repreendido por nenhuma força policial. Eu nunca fui pego em ilícito. Sou cristão desde a minha juventude, desde a minha adolescência. Passei por altos e baixos. Minha mãe é analfabeta. Meu pai morreu muito cedo. Mas o pouco que eu pude aprender, principalmente com a minha mãe, eu coloquei em prática. Porque minha mãe, mesmo analfabeta, sempre ensinava o valor de não pegar nas coisas alheias, de não enganar as pessoas. Então veja que disciplinado grego, paideia, é o cultivo da moralidade, é a instrução, é a correção. A palavra disciplina no grego que aparece, paideia, é justamente essa ideia de cultivar nos filhos a moralidade. Cultivar nos filhos que eles, quando errarem, serão corrigidos. Hoje vivemos uma época extremamente complicada, irmãos, onde os pais passam a mão na cabeça dos filhos. E os filhos estão mal acostumados porque sabem que não serão corrigidos. E quando são corrigidos, logo querem acionar o Estado, que há muito entra, se intromete na criação dos filhos. Não é incomum você ver filho dizendo quando é corrigido: vou dizer ao conselho tutelar, vou lhe entregar ao conselho tutelar, porque hoje você não pode mais corrigir os filhos. Hoje você não pode mais mostrar a verdade para os filhos. Você não pode mais bater nos filhos. E quando eu falo em bater, não estou falando aqui, irmãos, em espancar, não. Eu apanhei minha vida inteira e estou vivo até hoje. Fui corrigido minha vida inteira e estou vivo até hoje. Nunca precisei acionar o conselho tutelar, ou seja lá o que for. Então veja que até nessa questão a paternidade está sendo usurpada. O Estado, em muitas ocasiões, está usurpando as prerrogativas da paternidade, a educação dos filhos por meio dos pais,
a correção dos filhos por meio dos pais. E quando os pais não educam, quando os pais não disciplinam, quando os pais não criam, quando os pais não doutrinam, irão para as escolas da vida filhos rebeldes, filhos profanos, filhos desobedientes. Porque entenda, se o filho não aprende a obedecer o pai e a mãe, não obedecerá o professor em sala de aula, não obedecerá o diretor da escola, não obedecerá ninguém, irmãos. E aqui eu trago um ponto muito sério para que você utilize na sua classe: a questão da usurpação do Estado na criação dos filhos. Eu trago isso para você. O Estado é importante? É. O Estado tem que atuar? Tem, com políticas públicas. E não com a questão de disciplinar os filhos ou educar os filhos em casa, porque isso é papel dos pais. Tá? A educação, ela parte de casa. O professor é o ensinador, é aquele que ensina, mas educar é papel dos pais, é os pais que educam. É os pais que mostram aos filhos a forma que eles devem se comportar, a maneira que eles devem se comportar. Nunca se houve uma época de crianças tão mimadas como nos dias atuais, porque você não pode tocar. Você não tem liberdade para tocar. Você não tem liberdade para ensinar. Você não tem liberdade para doutrinar, disciplinar. Eu não vou nem usar o termo doutrinar, vou usar o termo disciplinar. Você não tem. Então veja que essa falta de autoridade no lar vai gerar filhos rebeldes, alunos e alunas mal educadas, mal educados. É por isso que as faculdades é uma baderna. Eu faço faculdade, irmãos. Eu sei como funciona. É por isso que as faculdades sofrem tanto, os reitores sofrem tanto. Sem falar que temos aí, que eu não vou entrar no mérito, as ideologias nefastas dentro desses centros educacionais, né? E o seu filho está sujeito a tudo isso. O ensinamento errôneo da prática sexual, que deveria ser mostrado pelos pais aos seus filhos em casa. O ensinamento errado no âmbito político, dentro desses centros acadêmicos. Um bando de crianças, meninos e meninas, tá? Um monte de meninos e meninas sendo doutrinados erroneamente, irmãos. Se transformando em marionetes, se transformando em zumbis do Estado, se transformando em massa de manobra. Por quê, irmãos? Isso acontece por quê? Deus abençoe os nossos internautas aqui, né? Por que isso acontece? Porque falta a autoridade paterna no lar. E aí a gente vê os problemas de uma paternidade ausente. Então eu quero fazer um pedido aqui nesta tarde. Eu quero fazer um clamor aqui nessa tarde. Pais, mães, sobretudo os pais, seja mais presente na vida do seu filho. Converse mais com ele. Porque se você não conversar com ele, os jovens rebeldes das redes sociais irão alcançá-los. Os Filipes Netos da vida. Ensinamentos nefastos, irmãos. Vou falar algo aqui sem medo de errar. Ensinamentos controversos. Ensinamentos a quem
daquilo que as Escrituras nos ensina. Eu preciso fazer vocês terem essa compreensão. Eu preciso fazer você entender que a falta da sua autoridade paternal vai trazer problemas. Na vida de uma família, os pais são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. Enquanto os pais não ensinam moral para o seu filho, espiritualidade para seus filhos, tem faculdades levando pessoas de um outro segmento para ensinar os seus filhos. Cuidado, porque isso fará muita falta. É por isso que você vê que não é incomum um jovem entrar na faculdade cristão e sair de lá ateu. Não foi instruído, não foi ensinado. É problema. O modo como os filhos são educados se revela nos padrões e comportamento quando se tornam adultos. Veja que especialistas atestam que a presença da figura paterna é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. Pergunte a um filho que cresceu com seu pai ausente o que ele aprendeu. Pergunte. Pergunte a alguém, a algum filho que cresceu sem a figura do pai, se ele achou isso bom. Se ele achou isso agradável, pergunte. Pergunte para ele. Pergunte para ela. Entenda isso. A figura do pai oferece uma espécie de sustentáculo afetivo. De maneira que a ausência da figura do pai é um problema grave para a família. O pai cristão é uma referência de segurança para os filhos, de equilíbrio, controle das emoções e estabelecimento de prioridades para a vida. São os pais que ensinam aos filhos as prioridades que eles devem alcançar, que eles devem procurar, na verdade. Então veja que eu iniciei a minha instrução aos professores falando sobre a questão da paternidade. E agora eu quero dizer a vocês que temos tipos de paternidades extremistas. E a primeira delas é a paternidade autoritária. Eu disse que ter o respeito dos filhos não se dá por um acompanhamento autoritário. O pai não precisa ser autoritário. O pai não precisa praticar o autoritarismo. O zelo extremo de certos pais os tem feito perder seus filhos. Eles se desviam e, infelizmente, nunca mais voltam à igreja. Consequentemente, desviam-se da presença do Senhor por conta do zelo exacerbado. Tem pais até que estipulam, né? Quando as filhas irão casar. Não, minha filha vai casar quando eu tiver 40 anos. Antes disso, nada. 30 anos, antes disso, nada. Autoritarismo. Querendo traçar algo para os seus filhos que não provém da parte de Deus. Por outro lado, nós temos o segundo nível de paternidade, que é a paternidade permissiva. E eu disse isso no início. O autoritarismo não é permitido pela Bíblia e também não é permitido que o pai seja omisso, que permita tudo. Essa paternidade, ou até mesmo a maternidade, tanto como o pai quanto a mãe,
é um tipo de tolerância sem freio. Pode fazer o que quiser. Vista o que quer, ande com quem quer, vá para onde quiser, chegue a hora que quiser. E aqui eu vou entrar num ponto delicado. Tá? Um ponto delicado que é o que mais tem corrompido a juventude de hoje, é justamente esse segundo nível de paternidade, que é a paternidade permissiva. É onde eu permito tudo, irmão. Eu permito tudo em nome da famigerada liberdade. E liberdade não pode ser confundida com libertinagem. E nem a liberdade também pode ser amordaçada no sentido de fala. Mas o fato de eu ser livre não significa dizer que eu posso matar alguém. Nessa questão eu concordo, agora na questão da fala não. Na questão da fala a liberdade deve ser inviolável, intocável. Pois bem, agora, quando eu tenho um adolescente morando dentro da minha casa, com 14, 15 anos de idade, querendo andar como quer, andar com quem quer, do jeito que quer, vestir o que quer, aí eu tenho um problema. Eu tenho um problema seríssimo. Porque os meus filhos devem ser criados e ensinados nos moldes das Escrituras. Se eles quiserem seguir, lá na frente, depois de adulto, amém. Se não, maravilha. Mas eu tenho que ter cuidado com essa atividade extremamente permissiva, onde eu permito que os meus filhos façam tudo. Faça tudo. Olha aí, ó. Induz a criança até a imaginar que seus pais não as amam, nem se importam com as necessidades emocionais e físicas delas. Ora, quando o filho tem essa total liberdade, vai chegar um momento em que ele vai se questionar e vai dizer, acho que meu pai não gosta de mim. Eu acho que meu pai não me ama, porque ele não se importa comigo. Veja que Eli criou seus filhos e eles se tornaram profanos. Eles eram filhos de Belial, irmão. Belial são duas palavras que no hebraico, tanto no seu prefixo como no sufixo, significa alguém sem proveito. Eli criou 2 filhos sem proveito, imprestáveis, inúteis, pervertidos. Os filhos de Eli foram homens pervertidos, irreverentes, não respeitavam as coisas de Deus. Como estamos educando nossos filhos concernente às coisas de Deus? Os seus filhos valorizam o sagrado? Os seus filhos valorizam a palavra de Deus? Ou eles não estão nem aí para a palavra? Ou eles preferem pegar um cinema do que ir ao culto, glorificar a Deus no domingo? Eu estou vendo uma geração extremamente difícil de lidar. Uma geração em que, para você mantê-los na igreja, é preciso criar coisas que sejam idênticas às coisas do mundo. Rave gospel, carnaval gospel. E por aí vai, não vou nem entrar no mérito. Tudo isso por conta dessa soltura exacerbada. E nós temos aí, para a gente concluir aqui, o nosso terceiro ponto, que é justamente o fracasso de 2 pais relapsos com os filhos, omissos com os filhos. A omissão produz destruição. Entenda, não me posicionar sobre determinado assunto é omissão, e a omissão é desastrosa. Veja que no caso de Eli, tivera filhos de Belial e não conheciam ao Senhor. Imagine um homem dedicado ao ministério,
sacerdote por mais de 40 anos, que tinha uma família constituída, pelo menos 2 filhos, os quais conviviam com os trabalhos sacerdotais do pai, não conheciam ao Senhor. Imaginem isso. 2 filhos, vendo esses pais todos os dias irem à casa de Deus, mas não se importarem com os filhos. 2 sacerdotes respeitados, mas que eram omissos para com a vida dos filhos. Quem sabe até na empáfia de dizer que a salvação é individual, né? Salvação é individual. Cada um faz a sua. E foi deixando. Já Samuel, irmãos, não foi muito diferente de Eli. Seus filhos não tinham nenhuma disciplina. Tornaram-se avarentos e profanos quando foi confrontado a respeito do mau procedimento de seus filhos, que foram rejeitados pelos anciões do povo. E mesmo sendo muito respeitado por todos, Samuel sentiu-se também rejeitado. Olha que coisa, irmãos. Parece aqui que não houve um reconhecimento da parte de Samuel na questão de que o problema da criação dos filhos fora dele. Veja que a isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com os filhos não tiveram responsabilidade alguma. Isentaram seus filhos de responsabilidade. Os filhos precisam entender que eles têm responsabilidades. Tratamento inadequado. Trataram os filhos de maneira inadequada. E para a gente concluir aqui, a gente sabe que os pais são exortados a ensinar os filhos, conversando com ele e orientando-os para a vida. Eu costumo dizer que você não precisa bater no filho. Você não precisa espancar seu filho. Basta sentar com eles, conversar com eles, para que eles entendam, que Deus está usando o seu pai para que eles tenham uma vida futura promissora. Eu já quero agradecer a todos os nossos irmãos internautas, agradecer os meus irmãos aqui no nosso perfil do Quai, que agora todo sábado eu irei colocar também a transmissão ao vivo pelas minhas plataformas digitais aqui, da forma que está. Então a nossa live é todo sábado. Estão perguntando se haverá live. Todo sábado vou fazer pelo menos essa live aqui. Eu já quero agradecer a todos os meus amigos, aqueles que contribuem com o nosso programa, né? O Ministério de Educação Cristã da sede, né? Eles oferecem aulas gratuitas todos os domingos, às 9h da manhã, lá na rua Fazão, irmãos. Então você que é da nossa igreja e que não é, sintam-se à vontade. Quero também dar os meus agradecimentos a todos os nossos patrocinadores que têm patrocinado essa obra, e que o nome do Senhor Jesus ele seja glorificado na vida de cada um dos nossos irmãos, cada um dos nossos patrocinadores aqui. Eu quero glorificar a Deus pela vida de cada um de vocês, de todos, em o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos, a vida das nossas irmãs, e até o próximo sábado, com a ajuda e a graça de Deus. A partir do próximo sábado eu trago novamente aqui uma relação de todos os nossos patrocinadores, para fazer até uma apresentação maior de cada um deles, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. E um ótimo final de sábado, em nome de Jesus. E um ótimo domingo a todos também. Deus abençoe. E um feliz Dia das Mães, né? Domingo é Dia das Mães, um feliz Dia das Mães a todas as mamães do nosso Brasil e do mundo. E a minha mãe lá no estado de Alagoas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.